noite, pessoal. Aqui é Ney Mendel e a gente vai comentar hoje sobre vários assuntos. Vários jogos aconteceram hoje, tanto pelo Brasileirão Série A quanto Brasileirão Série B também. O Flamengo jogou com o Atlético Mineiro no Maracanã e o jogo foi 1-0. O Flamengo era o quarto colocado com 52 pontos, pulou para segundo colocado com 55 pontos. O Atlético Mineiro estava com 47 e permaneceu, né? Teve também América Mineiro 1, Fortaleza 2. Vamos falar um pouco do jogo do Flamengo, pessoal. O Flamengo formou hoje com um time basicamente de reservas, jogando como titulares só o goleiro Santos e o meia João Gomes. O resto do time, todo ele reserva. O Flamengo formou com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. João Gomes, Mateuzinho, que foi improvisado no meio campo, e Vitor Hugo. No ataque, Everton, Cebolinha, Mateuzão e Marinho. Esse foi o Flamengo que enfrentou o Atlético Mineiro com um time completo, o Atlético. Todos os titulares. Everson no gol, Guga, Natan e Alonso. Dodô na esquerda, Alan, Otávio e Nath Fernandes. No ataque, Keno, Hulk e Zaratio. Esse foi o Atlético do técnico Cuca. Flamengo jogou melhor, dominou o jogo, o Atlético teve seus lampejos, mas o placar de 1-0 foi justo. O Flamengo segue na disputa, embora um pouco longe do Palmeiras, mas segue na disputa pelo título. Flamengo bem em todas as três frentes, Copa do Brasil, Libertadores e acompanhando o Palmeiras no Brasileirão, né? Hoje os torcedores do Flamengo reclamaram muito porque houve uma suspensão do jogo do Corinthians. O Corinthians ia enfrentar o Goiás em Goiás e o STJD suspendeu o jogo por uma polêmica envolvendo a presença de torcida única no estádio. Desde o começo da semana houve essa briguinha nas redes sociais, né, entre a direção do Goiás, que queria torcida única, e a direção do Corinthians, que entrava com algumas medidas cautelares, exigindo a presença da torcida do Corinthians na parte que ela tinha direito de ficar, né? Eu sei que o STJD resolveu suspender a partida por esse imbróglio e não tem data definida. Com isso, a torcida do Flamengo reclamou muito, porque o Corinthians ia se beneficiar descansando nessa rodada, né? Então, houve muita discussão aí nas redes sociais, a torcida chiando bastante. Bom, gente, outro detalhe, o Arrascaeta, que é um dos principais jogadores do Flamengo, está entregue ao departamento médico com dores no pubis. O jogador já está em tratamento. Vamos falar um pouco do Vasco agora? O Vasco, que é quarto colocado com 55 pontos, vai enfrentar o Sport Recife, que é o sexto colocado com 52 pontos, por uma briga direta pela quarta posição. O Sport, se vencer o Vasco, alcança o Vasco com 55 pontos e chega à quarta posição também. O jogo vai ser amanhã, às 16 horas, lá em Recife. O Sport escalado com Saulo, Eduardo, Thierry, Sabino e Sander. Fabinho, Ronaldo e Labandeira, Gustavo Coutinho e Wagner Love e Jubá. Esse é o time do Sport. Vasco escalado com Thiago Rodrigues, Miranda, Anderson Conceição e Danilo Boza. Edmar na esquerda, Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê no meio. O ataque com Figueiredo, Ignaldo e Marlon Gomes. Esse é o Vasco do técnico Jorginho. Alguns desfalques para o Vasco: Léo Matos não joga, suspenso. Matheus Ribeiro, Riquelme e Gabriel dos Santos lesionados. Então é uma partida importantíssima para o Vasco. Pelo menos um empate lá é bem-vindo, né? Vamos falar do Fogão? Botafogo, com 43 pontos, na nona posição, vai enfrentar o Internacional, que é o vice-líder, com 57 pontos. Botafogo escalado, o jogo vai ser no Engenhão,
às 18 horas amanhã. Botafogo escalado com Gatito, Lucas Mezenga, Canu, Adrielson e Marçal. Tietê, Eduardo e Gabriel Pires. Jefinho, Tiquinho e Júnior Santos. Esse é o fogão do técnico Luiz Castro. O Internacional vem com Keiler, Bustos, Moledo e Vitão. René na esquerda, Lisiero, Johnny e Depena. Alan Patrick, Alemão e Wanderson. É o técnico Mano. É o Inter do técnico Mano. O árbitro da partida é Braulio da Silva Machado. Tá? Os desfalques do Botafogo: Saravia, lateral direito, Rafael, lateral direito, e Daniel Borges, os 3 entregues ao departamento médico. Falar do Flusão agora, pessoal. Fluminense, que ocupa a 5ª posição com 51 pontos, vai enfrentar o Avaí, que é o vice-lanterna com 28 pontos. Né? É o penúltimo colocado. O Avaí joga com Vladimir, Kevin, Rodrigo Freitas e Rafael. Cortez na esquerda. Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean-Pierre. Potker, Bissoli e Rômulo. É o Avaí do técnico Lisca. Fluminense vem com algumas mudanças. Fábio no gol, Samuel Xavier, Manuel e David Braz ou Felipe Melo. Nino sentiu uma lesão, não joga. Meio campo com Alé. Na lateral esquerda vai ter o Calegari. Vai jogar improvisado. Calegari na esquerda. No meio campo, André, Martinelli e Ganso. No ataque, Caio Paulista ou Matheus Martins, que não vem bem. Talvez o Caio Paulista assuma a posição do Matheus Martins. Cano e John Arias. Esse é o Flusão do técnico Diniz. Desfalque do Fluminense: Nino e Natan, suspensos. Nino machucado e Natan suspenso. O árbitro do jogo é Anderson Daronco. O jogo vai ser domingo às 19 horas, lá em Santa Catarina, no estádio Ressacada. Detalhe, gente, não tem torcida no jogo, tá? O Avaí foi punido por uns 2 jogos passados, atrás, cortaram o cabo do VAR e o CBF puniu o Avaí com um jogo sem torcida nesse final de semana. Então, vai ser portões fechados, não vai ter torcida para Avaí e Fluminense. O Fluminense vem numa decrescente, pessoal, 3 derrotas e tenta quebrar o ciclo negativo nesse domingo, né? O Fluminense precisa virar essa chave se ainda quiser se classificar na fase de grupos da Libertadores. Hoje teve alguns jogos também da Série B. Criciúma 3, Ituano 0, Tombense 0, Ponte Preta 0. Amanhã a gente vai ter Sport e Vasco, que é o jogo da Globo, e Grêmio e Bahia completam a rodada. Pela Série A, como eu falei, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, Goiás e Corinthians foi adiado, América Mineiro 1, Fortaleza 2. Pelo espanhol, Real Madrid amanhã enfrenta o Barcelona, no clássico espanhol, onde as 2 equipes estão na liderança do campeonato com 22 pontos. Então é um jogo importante e decisivo no campeonato espanhol. Na França, o PSG pega o Olympique. O PSG é um dos líderes com 26 pontos. Então, jogo importante do PSG amanhã, frente ao Olympique, né? Completa a rodada amanhã pelo Brasileirão da Série A. Ceará e Cuiabá, Palmeiras e São Paulo, Juventude e Atlético de Goiás, Avaí e Fluminense, Botafogo e Inter, Atlético Paranaense e Curitiba e Bragantino e Santos na segunda-feira. Então essa é a rodada do Brasileirão, é a 32ª rodada, Brasileirão chegando no seu momento final e os cariocas brigando aí por posições na Libertadores, Flamengo ainda brigando com poucas chances pelo título, Fluminense brigando pela Libertadores, Botafogo também, e o Vasco tentando sacramentar a sua subida para a Série A do ano que vem. Então, vai ser importante essa rodada para os times cariocas. Gente, obrigado. Peço a todos que se inscrevam no canal, que deixem um like, compartilhem com
torcedores cariocas aí, brasileiros de todos os times, que a gente compartilhe o vídeo e ative as notificações para vocês ficarem sabendo de um novo vídeo do canal, tá bom? Um abraço a todos, um bom final de semana e um bom feriado para todos.